Olá, meus caros, olá, minhas caras, como vão? Tudo bem? Bom dia aqui a todos que estão presentes a essa aula no horário em que ela está sendo gravada. Deixa eu fazer questão aqui de registrar os nomes sempre: Ana Lopes, Davi Cardoso, Edilane Alencar, Emílio, Giovanni sou eu, Isadora, Jéssica Costa, Júlia Souza, Lia Rangel, Lucas Farias, Mailton Feitosa, Micaelen, Natália, Sara e Vanessa. Bom dia aí a todos vocês e a você, meu caro aluno que vai assistir no Unifo Online. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, a depender da hora que você vem assistir essa aula, tá? Bom, como você sabe, né, a gente está andando aqui nessa semana de aula, estudando os principais aspectos, né, relacionados ao capital social ou ao direito patrimonial societário, tá? Ao capital social ou ao direito patrimonial societário, tá? Que é, por assim dizer, a última temática que será possível e passível de aparecer nas nossas provas, tá? E bom, cara, na aula passada a gente viu basicamente o que, só para puxar de fio da meada. A gente viu os procedimentos relacionados à redução do capital e a gente falou um pouco sobre o regime jurídico das cotas, né? A questão do valor das cotas, a questão da divisibilidade das cotas, da cessão de cotas e da penhorabilidade delas. Hoje, meus amigos, como vocês percebem aqui no nosso slide, eu quero conversar com vocês um pouco sobre as ações, tá? A gente já conhece boa parte do regime jurídico das ações, já falamos aqui, quando a gente falava lá sobre aquelas aulas de classificação de sociedades, a gente percebeu que quando o capital social é dividido em ações, essas ações podem ser negociadas em bolsa, a cessão, a transferência dessas ações independem de aditivo. A gente viu também o que não é possível fazer fracionamento de ação. Enfim, a gente já conhece algumas questões sobre o regime jurídico das ações, né? Falta a gente falar de maneira específica sobre ela, tá? E essa aula, portanto, ela vai ser destinada justamente a isso, a gente examinar, né, as possibilidades, as espécies de ações que existem aí, reguladas no direito brasileiro e que podem fazer parte de um capital social, de uma sociedade anônima, tá? Olha comigo aqui na tela, ao lado aí do slide, que você vai perceber o quê? Ó? Que a gente tem 4 espécies de ações. A gente pode falar em 4 espécies de ações. As ações ordinárias de um lado, as ações preferenciais do outro, as chamadas ações de gozo ou de fruição, e ainda as chamadas ações Golden Share. Nós temos, então, essas 4 possibilidades aí de espécies de ações que podem acontecer no capital social de uma mesma sociedade anônima, tá? O capital social pode vir a estar dividido em até essas 4 espécies de ações, tá? O que eu quero que você veja aqui comigo? Na regra geral, a gente vai estar diante de quê? Dessas 2 primeiras, tá? Ações ordinárias e ações preferenciais. A ação de gozo ou de fruição e a ação Golden Share são ações específicas que são emitidas em razão de questões pontuais, tá? Vamos entender, então, primeiro, a lógica da regra geral das ações ordinárias e preferenciais, e aí, no final da aula, a gente vê essa diferença, esse tratamento aí para as ações de gozo ou
de fruição, tá? Se liga, cara. Antes da gente começar o exame disso aqui, é preciso que você saiba algo, não é? Como o nosso foco principal aqui é a perspectiva do capital social, é importante que você perceba o seguinte, tá? E eu vou, né, fazer até como a gente faz em sala de aula, falar devagarzinho aqui o conceito para você poder copiar e depois poder prestar atenção aqui na explicação, tá? Se liga antes do conceito, tá? Regra geral, o capital social das companhias vão estar aí divididos em ações ordinárias e ou preferenciais. E que eu quero que você tome nota. Vem aqui comigo agora. Quero que você tome nota de duas informações. A primeira delas, vamos lá. A primeira delas, é possível, tá? Veja bem, é possível dividir o capital social de uma SA, é possível dividir o capital social de uma SA somente em ações ordinárias. É possível dividir o capital social de uma SA somente em ações ordinárias. Beleza? Ok com essa frase? Confirma para mim no chat. Ok? É possível dividir o capital social somente em ações ordinárias. Massa. Agora, a próxima frase. Vamos lá. Veja bem, impossível. Tá? A primeira foi é possível, a segunda é impossível dividir o capital social de uma SA. É impossível dividir o capital social de uma SA somente em ações preferenciais, tá? É impossível dividir o capital social de uma SA somente em ações preferenciais. É possível dividir esse capital social somente em ordinária, mas é impossível essa divisão acontecer, vamos dizer assim, somente em preferenciais. Isso porque, meus amigos, a lei de SA, que é a lei 6404, ela estabelece, cara, uma regra que hoje em dia é estabelecida exatamente a partir da seguinte premissa. A gente tem na lei de SA, vamos dizer assim, a gente tem na lei de SA, vamos dizer assim, um limite que você pode entender tanto como sendo limite máximo de ações preferenciais, como você pode entender como sendo limite mínimo de ações ordinárias, tá? Isso é muito importante para a gente poder conversar aqui, tá? Tanto um limite máximo quanto um limite mínimo a gente vai ter, tá? Que limite máximo e que limite mínimo é esse? É de 50%, meus amigos. Ou seja, 50% do capital social tem que ser de, no mínimo de 50% do capital social de ações ordinárias. E, no máximo, 50% do capital social tem que ser de ações ditas ordinárias, tá? Então, repara, do bolão lá de 100% do capital social, 50% no mínimo deve ser de ações ordinárias, 50% no máximo deve ser de ações preferenciais, tá? Ou seja, dá para a gente dividir o capital social de uma SA em 51% de ações ordinárias,
e 49% de ações preferenciais, mas o inverso não é verdadeiro. Beleza? Tranquilo com isso aqui? Show de bola? Deu para entender essa lógica? Não dá para ter mais de 50% de ações preferenciais no capital de uma SA, não dá para ter menos de 50% de ordinárias. Davi, repetindo, cara, a gente tem um limite de 50%, tá? Um limite de 50%, tá? As ações preferenciais, elas podem ser de no máximo 50%. As ações ordinárias, elas podem ser de no mínimo 50%. Daí o exemplo que eu coloquei para vocês. Um capital social tendo 51% de ação ordinária e 49% de preferencial, tá ok, tá show de bola. Agora, o inverso, vale dizer, o capital social de 51% de preferenciais e 49% de ordinárias não cabe, tá? Porque eu tenho esse limite máximo de ações preferenciais de até 50% aí das ações emitidas do capital social, tá? Então, no máximo 50% de ordinárias, no mínimo no máximo 50% de preferenciais, no mínimo 50% de ordinárias. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Minha turma, um outro ponto importante para a gente poder passar para o exame das ações. Lembram ainda da diferença que a gente tem da sociedade anônima aberta para a sociedade anônima fechada? Lembram disso? O que é a sociedade anônima aberta e o que é a sociedade anônima fechada, né? Sociedade anônima aberta, ela tem registro na CVM e pode ter aí ações negociadas em bolsa. Sociedade anônima fechada, ela não tem registro na CVM, né? E não pode ter ações aí em bolsa. Beleza? Ok com isso? Por que eu estou precisando, cara, lembrar disso para você? Por que eu estou precisando lembrar disso para você? É que a gente tem, cara, uma regra importante aqui sobre essas ações, né? Essas ações aí que muitas vezes são criadas vários tipos ou classes de uma mesma ação. E a gente precisa ver como é que isso aqui funciona, tá? Eu não sei se tem algum de vocês que eventualmente, né, já faz aí investimentos em bolsa, né? Aqueles que fazem devem perceber o quê, né? Que o nomezinho lá que você usa para você comprar uma ação, ele normalmente tem 4 letras e tem um número no final. Às vezes é número 3, às vezes é número 4, às vezes é número 11. Exatamente, Mailton. O que acontece? Aquilo ali tudo, cara, é baseado justamente nas classes de ações criadas pela sociedade anônima no seu estatuto. E aí, bicho, por que eu estou chamando a atenção disso? Repare, a gente está falando de ações ordinárias e ações preferenciais. Beleza? O que eu quero que você saiba, tá? O que eu quero que você saiba, tá? Veja bem, bicho, veja bem. As ações ordinárias da companhia fechada, elas podem ser de um só tipo, a gente fala classe, né? De uma só classe, ou de várias classes, tá? As ações ordinárias da companhia fechada, elas podem ser de um só tipo, de uma só classe ou de várias classes, tá? Já as ações preferenciais
da companhia fechada devem ser de um só tipo, tá? As ações preferenciais da companhia fechada devem ser de um só tipo, tá? Ações ordinárias da fechada, um só tipo ou vários tipos, a depender do estatuto. Ações preferenciais da companhia fechada, um só tipo, tá? Na aberta é o contrário. Ações ordinárias da companhia aberta, um só tipo, e ações preferenciais da companhia aberta de um ou vários tipos, de uma ou várias classes, tá? Isso vale a pena você ficar ligado, porque isso dá uma confusão na prática quando você está ali tentando resolver questões, tá? Essa informação que eu estou te dando, aliás, essas duas primeiras informações que eu te dei, elas são extraídas, para quem quiser olhar depois, dos parágrafos 1º e 2º do artigo 15 da Lei 6404 de 76. Tá? O parágrafo 2º vai dizer que o limite máximo de preferencial e, portanto, o limite mínimo de ordinárias é de 50%, e o parágrafo 1º vai dizer isso, que as ações ordinárias da sociedade fechada e as preferenciais da aberta podem ser de uma ou de várias classes. Então, como a gente vai fazer o estudo agora das ordinárias e das preferenciais, você precisa ficar ligado nisso. Em resumo, para a companhia fechada, ação ordinária pode ser de uma ou de várias classes, ação preferencial só de uma. Para a companhia aberta, ação ordinária só de uma classe, ações preferenciais de uma ou de várias classes. Beleza? Show de bola até aqui? Bom, e aí, meus caros amigos, a gente então começa a examinar os detalhes dessas ações, né? E essas várias ações que existem, elas existem justamente fazendo aqui variação, vamos dizer assim, dos eventuais direitos que serão atribuídos para os sócios nas mais diversas situações, tá? Então, essa diferença de ações para a sociedade é nenhuma. Para os sócios vão existir, porque a depender do tipo de ação, eles terão direitos distintos. E aí, cara, é que eu quero começar com o exame disso aqui com você, lhe dizendo algo que é muito comum de você ver, vamos dizer assim, na prática. Inclusive, se você fizer uma pesquisa aí no Google, você muito provavelmente vai ver isso, tá? Que é o quê? Qual a diferença das ações ordinárias para as ações preferenciais? É muito comum você ouvir a informação de que essa diferença as ações ordinárias têm direito de voto, as ações preferenciais não têm. Meus amigos, vejam bem, até mesmo aqueles de vocês que eventualmente já investem aí em bolsa e já ouviram essa informação também nesse tipo de mercado. Essa informação, cara, ela está equivocada. Ela é, no mínimo, incompleta, e eu vou te mostrar isso aqui agora, tá? Antes da gente ir para o blá 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 jurídico, reflita aqui comigo. Imagina que eu estou lhe mostrando dois objetos, tá? Dois objetos. Um deles eu estou dizendo que é o objeto ordinário. O outro deles eu estou dizendo para você que é o objeto preferencial. Ó, se tem um que é ordinário, tem outro que é preferencial, qual dos dois vai ser o melhor? Qual dos dois senhores acham que é o melhor, o que tem mais, vamos dizer assim, valor? Né? O ordinário ou o preferencial? Né? Evidentemente, o preferencial. E, cara, não faz sentido, né? Você falar ação ordinária
tem voto, ação preferencial não tem voto, né? Preferência negativa não existe. Repara aqui comigo agora para você entender isso valendo, tá? E entender o porquê que a informação, ação ordinária tem direito de voto, ação preferencial não tem, está no mínimo incompleta, tá? A ação ordinária, ela vai atribuir para você os direitos ordinários, os direitos comuns, aqueles direitos que são e que devem ser atribuídos a todo e qualquer sócio, tá? São e devem ser atribuídos a todo e qualquer sócio. Quais direitos são esses? Primeiro, os chamados direitos essenciais do acionista. Tá? Meus amigos, esses direitos essenciais do acionista, os senhores verão no artigo 109 da Lei 6404. Tá? Artigo 109 da Lei 6404 vai nos dar aí, né, o rol dos chamados direitos essenciais. Tem que ser garantido, mas não é só. Além dos direitos essenciais, o direito de voto é sempre assegurado. Tá? O direito de voto é sempre assegurado aos acionistas de ações ordinárias. Tá? Lembrando, o voto é um direito pessoal, mas não é um direito essencial do acionista, porque ele não está aí no artigo 109. Tá? E além dos essenciais do direito de voto, aqueles eventuais direitos estabelecidos no estatuto, né? É a máxima do Pacta Sunt Servanda. Se o estatuto, se o contrato estabeleceu, se o ato constitutivo estabeleceu, aquele direito existe. Então, isso é o que a gente tem aí como os direitos que a ação ordinária vai atribuir ao acionista. Agora, bicho, a ação preferencial, tá? A ação preferencial. Por que a ação preferencial? Porque, cara, não tem nada a ver com não ter direito de voto. Ou melhor, vai ter de maneira muito indireta, tá? Uma mera possibilidade. A ação, ela é preferencial toda vez, veja aqui o conceito para quem quiser anotar, tá? A ação vai ser preferencial toda vez que ela atribuir ao acionista uma vantagem patrimonial. Sempre que ela atribuir ao acionista uma vantagem patrimonial, a gente, então, poderá falar em ação preferencial. Se você pegar o artigo 17, você vai ver comigo as possibilidades. A gente pode pensar em ação preferencial no recebimento de dividendos, que é uma vantagem patrimonial que o sócio tem, e a vantagem patrimonial aí, no que dizer, uma preferência aí, na recepção, vamos dizer assim, do reembolso, tá? Na recepção do reembolso, 17.1 e 17.2 da Lei 11.101, ó, maluqueci agora, da lei de SA, que é a Lei, né, 6404, ou inciso 3, as duas preferências cumuladas, tá? Então, perceba, você vai poder ter prioridade ou preferência no recebimento de dividendos, prioridade ou preferência no reembolso do capital ou as duas preferências cumuladas. É exatamente isso, meus amigos, que faz com que uma ação dita, uma ação seja denominada, melhor dizendo, ação preferencial. A atribuição, né, de vantagens patrimoniais, seja na percepção dos dividendos, seja na percepção do reembolso, tá? E isso vai ser feito, cara, à luz, veja bem, à luz da mera possibilidade, de restrição ou de supressão do direito de voto. Ou seja,
É possível, cara, que quando você vai você está ali montando um empreendimento, que você vai criar ação preferencial, você então estabeleça que aquela preferência será assegurada às custas do direito de voto, que poderá ser suprimido ou que poderá ser restrito ali a alguns assuntos, tá? Então, perceba que, em teoria, é possível eu atribuir ação preferencial, vantagem patrimonial para uma ação virar preferencial, mas não mexer no direito de voto. Assim como eu posso criar uma ação preferencial suprimindo o direito de voto como um todo, assim como eu também vou poder, né, criar uma ação preferencial com voto restrito, a determinados temas, tá? Então, perceba dessa linha de raciocínio até aqui que não é porque vai existir a ação preferencial, tá? Que o direito de voto não vai ser atribuído a ela. Poderá ser, tá? Porque a gente pode fazer ação preferencial com voto suprimido, mas pode fazer com voto restrito a determinados temas, e aqui o acionista de ação preferencial estará votando, assim como pode fazer ação preferencial com voto pleno. Tranquilo até aqui, minha turma? Beleza? Que agora eu quero dar um ponto a mais, tá? Só para confirmar, até aqui, deu para acompanhar a linha de raciocínio? Tranquilo? Ótimo, obrigado, Sara. Então perceba que, de novo, insistindo aqui, é uma mera possibilidade. Você via alterar, você via mexer no direito de voto para atribuir para a ação uma vantagem patrimonial, tá? E essa vantagem patrimonial via dar a ela o caráter de preferencial, tá? Outra coisa importante da gente tratar, cara, é o seguinte: veja só, mesmo que a gente estiver diante de uma ação preferencial com voto suprimido, ou mesmo com voto restrito, ainda assim, olha que louco, ainda assim a gente vai poder ver em determinados fatos, em determinadas hipóteses, o acionista votando, né? Se liga do que eu quero te mostrar aqui, que é justamente o que eu entendo por ser incompleta a informação de que a ação preferencial não vota. Tá? Mesmo a ação preferencial sem direito de voto previsto no estatuto vai poder votar em duas situações. Quais? Primeira delas, as situações previstas no artigo 18 da Lei 6404, a atribuição de vantagens políticas ali aos acionistas preferenciais, tá? Se forem atribuídas vantagens políticas aos acionistas preferenciais, nos termos das vantagens políticas, esses acionistas preferenciais votarão. Quais são as duas vantagens políticas que a gente tem, né? Pega aí a Lei 6404 para você me acompanhar com isso. Artigo 18, primeiro no caput, tá? Uma vantagem política é a de eleger em separado um ou mais membros dos órgãos de administração aí da companhia, tá? Então, cara, é possível, por exemplo, o estatuto estabelecer que em assembleia especial os acionistas preferenciais elegerão em separado o diretor financeiro da companhia, né? E, meus amigos, como é que a gente elege alguém? Evidentemente que não pode ser de outra forma senão votando, tá? Senão votando, tá? A outra vantagem política que a gente tem está no parágrafo único, que é o quê? A possibilidade de o estatuto, cara, subordinar
as alterações estatutárias, a realização de aditivos, a aprovação das assembleias especiais dos titulares de ações preferenciais. Isso é possível também, tá? O Estatuto estabelecer, toda vez que uma AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária, aprovar um tema que vai refletir em aditivo, para que esse aditivo possa ser protocolado e registrado validamente na junta, é preciso que ele seja aprovado em separado pela Assembleia Especial dos Preferenciais. Se isso tiver no estatuto, qualquer aditivo precisa ser aprovado pelos preferenciais sem direito de voto, e se aprova alguma coisa como? Votando, tá? Para que o estatuto, então, possa ser alterado. Tá? Então, nos termos da vantagem política, mesmo que nós estejamos diante, né, de uma ação preferencial sem direito de voto, ela vai votar. Além dessa hipótese, nós temos a hipótese do chamado, direito de voto contingencial, tá? Ou direito de voto contingente, tá? Direito de voto contingencial ou direito de voto contingente. Por que esse nome, né? Ora, se você pensar, o que é algo contingencial? O que é algo contingente? Meus amigos, algo contingencial, algo contingente, é algo realizado em razão de determinada circunstância, em razão de determinado fato, tendo ali por característica o atributo da temporariedade, ou seja, nesse determinado momento eu estou praticando aquele ato de maneira contingencial, naquele outro momento eu já não vou praticar mais, no momento subsequente eu volto a praticar e por aí sucessivamente, tá? Onde que você vê o direito de voto contingente ou contingencial? Você vai ver isso no artigo 111, parágrafo 1º da Lei 6404. Ele vai dizer para você, em essência, basicamente o seguinte: as ações preferenciais sem direito de voto adquirirão esse direito, né, toda vez que a companhia, pelo prazo previsto no estatuto, não superior a 3 exercícios consecutivos, deixar de pagar as vantagens patrimoniais. Então, repara, né? Repara. Imagina que a gente está diante de uma ação preferencial sem direito de voto, com vantagem patrimonial em dividendos. Você que compra essa ação, você está dizendo para a sociedade e para o mercado que, eu não quero votar, mas em compensação, quando tiver lucro, eu quero receber mais e ou antes dos demais, tá? Isso é a ação preferencial sem direito de voto em dividendos. Qual é o problema? O problema é que você não tem como garantir lucro, né? Você não tem como garantir lucro. Lucro é algo que a gente apura no futuro, olhando para trás, né? Num lapso temporal, quanto que eu gastei, menos quanto que eu ganhei, é que eu vou apurar meu lucro. E aí pode acontecer de a sociedade ela não ter disponibilidade financeira para pagar o lucro dessa ação preferencial, tá? E aí é onde você contingencialmente adquire o direito de voto. Como a sociedade se tornou devedora sua, você então readquire o direito de voto contingencialmente até que ela pague os dividendos que lhe deve. Pagou os dividendos que lhe deve, então você volta então à situação de preferencial sem voto. No exercício financeiro em que ela eventualmente te dá um calote, você de novo pode readquirir o direito de voto temporariamente até que ela te pague. E aqui seria uma outra situação em que o estatuto diria
que você é acionista da ação do tipo C, que é uma ação preferencial sem direito de voto, mas você estaria votando, tá? Voto contingente, 111, parágrafo 1º, voto, vantagem política, artigo 18. Nesses dois termos aqui, a ação preferencial vai poder votar. O acionista de ação preferencial vai poder votar. Beleza? Outro ponto importante, cara, para a gente falar é o quê? Um princípio, né, relacionado à ação. Que princípio é esse? O princípio da livre circulabilidade das ações, tá? O princípio da livre circulabilidade das ações. Cara, esse princípio ele vai te dizer o óbvio, né? Que as ações elas podem circular livremente, né? Você pode se tornar acionista de uma sociedade anônima sem precisar que os demais acionistas aprovem a sua entrada, tá? Sem precisar que os demais acionistas aprovem a sua entrada, como a gente pode fazer, por exemplo, numa LTDA. Né? Numa LTDA é possível criar ali, né, restrições à entrada, é possível a gente estabelecer que o sócio só entra se os demais aprovarem. Na sociedade anônima, não. Princípio da livre circulabilidade das ações. Meus amigos, é bom que se diga que esse tal de princípio da livre circulabilidade das ações, ele não é absoluto, tá? Ele não é absoluto. O princípio da livre circulabilidade ou da livre negociabilidade das ações. Esse princípio ele tem alguns limites. Eu estou trazendo aqui para vocês, ó, artigo 29, ele vai nos dar justamente os limites aí, né, as condições aí para que a ação ela possa livremente ser negociada no mercado, em bolsa. Ou seja, esse artigo 29, ele está relacionado aí à circulação das ações para as companhias abertas, tá? Para as companhias fechadas, esse limite você vai ver no artigo 36. Que o artigo 36 diz para nós? O artigo 36 ele vai dizer para nós o seguinte, que é possível o estatuto da companhia fechada impor aí limites à circulação dessas ações, regulamentando o estatuto essas limitações, não podendo impedir a negociação das ações e nem sujeitando, não é, ao acionista aos arbítrios aí dos órgãos de administração ou da maioria dos demais sócios. Ou seja, é possível numa companhia aberta a gente criar, meus amigos, aquilo que eu chamo de, vamos dizer assim, o perfil do acionista. A gente pode criar no estatuto da companhia aberta o chamado perfil do acionista, onde a gente vai elencar características aí, requisitos aí objetivos, tá? Para que uma pessoa que eventualmente atenda possa, entre aspas, se candidatar a ser acionista e a comprar ações da companhia fechada. O que o estatuto não pode fazer? O estatuto não pode, tá? Não pode deixar condicionado a entrada do acionista a aprovação pelo Conselho de Administração, pelo Conselho Fiscal, pela diretoria, nem pela maioria dos sócios em assembleia, tá? Mas é possível esse estatuto, na fechada, trazer aí essas limitações, esses requisitos. Já para a companhia aberta, cara, para SA, para a Bolsa de Valores, o que a gente tem? Basicamente, ó, dois grandes requisitos que a gente precisa atender. O primeiro deles é a realização de pelo menos 30% do preço de emissão das ações. Vale dizer, imagina que a gente está diante de uma sociedade anônima que está sendo
constituída agora, tá? O que acontece? A gente não estudou Constituição, vai ficar para pós AV2, mas a gente vai ver o quê? Que na constituição de uma sociedade anônima, o acionista ele precisa, regra geral, realizar pelo menos 10% do preço de emissão das suas ações em dinheiro. Ou seja, mesmo que a gente venha a abrir uma companhia aberta desde o início, essas ações elas não poderão ainda virem a ser negociadas em bolsa, dado o não atendimento desse requisito aí, que diz respeito a pelo menos 30% do preço de emissão está pago. Em resumo, meus amigos, imagina que a gente está montando uma sociedade anônima aqui agora e você adquire 100 mil reais em ações, tá? Ou melhor, do capital social, 100 mil reais em ações vai ser seu. O que você precisa pagar desses 100 mil reais para construir? O mínimo é 10% em dinheiro, 10 mil reais, tá? Só que para essas ações serem negociadas em bolsa, você vai ter que ter pago dos seus 100 mil reais pelo menos 30. Beleza? Esse é o primeiro requisito. Além desse, a necessidade de atribuição de pelo menos uma dessas vantagens aí a seguir, né, para as ações preferenciais, né? Condições aí, portanto, né, específicas aí das ações preferenciais. Pelo menos uma dessas três, tá? Pelo menos uma dessas três é preciso assegurar, tá? Sendo só o detalhe importante, cara, para as, né, ações ordinárias, basta o atendimento de 30% do preço de emissão. Artigo 29. Para as ações preferenciais, além do preço de emissão de 30%, pelo menos uma dessas vantagens. Vem comigo. Participação dos dividendos em pelo menos 25% dos lucros líquidos, ou seja, apurou o lucro líquido, né? Aquilo que realmente sobrou. 25% tem que ser pago diretamente para os acionistas preferenciais. Essa é uma vantagem que precisa assegurar. A outra vantagem, dividendo em 10% maior do que o das ordinárias. Ou seja, se o cara recebe na ordinária X, né, na preferencial ele precisaria receber X mais 10%, e isso sempre em conformidade com o estatuto. E a terceira é a inclusão na oferta pública de alienação de controle, assegurando dividendo igual ou no mínimo ao das ordinárias, tá? Portanto, né, é aquela história. Se o acionista controlador for vender aí as suas ações, né? Se o acionista controlador for vender aí as suas ações, a ideia é o quê? Que os demais acionistas possam, por assim dizer, né, inserir as suas ações aí nessa venda também, tá? E tendo que assegurar, né, os dividendos igual ao das ordinárias. O fato é que precisa para preferencial o artigo 29, mas pelo menos um desses requisitos que a gente acabou de tratar. Para ação preferencial, basta o artigo 29. Beleza, minha turma? Até aqui. A gente vai fazer o fechamento da aula agora, olhando para ações de gozo ou de fruição e para ações Golden Share, que é jogo rápido, tá? Deu para entender? Deu para acompanhar até aqui? Ficou aí alguma coisa pendente, truncada ou não clara para vocês? Valeu, Mailton, valeu, Lia. Então vamos para os finalmente. Obrigado, Ana, Davi, Micaelen. Vamos nós. Cara, ação de gozo ou de fruição, tá? Ação de gozo ou de fruição. Como você percebe,
né, ela está regulamentada no artigo 44, parágrafo 5º da Lei 6404. Cara, eu costumo dizer que a ação de gozo ou de fruição é uma ação coringa, tá? A ação de gozo ou de fruição é uma ação coringa. Coringa por quê? Para que serve a carta coringa lá no carteado, no jogo de cartas, não é? Quem é bom aqui de jogo de cartas deve saber, né? A carta coringa ela serve para você completar algum jogo ali em razão de uma carta que você não tenha na mão, tá? Então, a ação de gozo ou de fruição, ela deve ser considerada uma ação coringa por quê? Porque, cara, ela vai servir para substituir alguma outra ação, seja ela preferencial, seja ela ordinária. É uma ação que serve para substituir tanto uma ação ordinária quanto uma ação preferencial, tá? E ela vai substituir por quê? Ela vai substituir, cara, justamente em razão da ação ordinária ou preferencial vir a ter sido amortizada, tá? Ou seja, o que é que provoca a emissão das ações de gozo ou de fruição? O que vai provocar essa emissão é o fenômeno da amortização de ações. Meus amigos, amortizar, antes da gente falar de ações, amortizar em direito empresarial significa o quê? Significa pagar antecipado, pagamento antecipado, tá? Veja, não é pagamento em parcelas, é pagamento antecipado de dívidas. O significado aí da expressão amortização, tá? Então, imagina, se eu tenho uma dívida com você de 20 mil reais, né, que eu deveria lhe pagar lá em agosto, e eu chego para você aqui agora e lhe dou aqui, sei lá, 7 mil reais já dessa dívida antecipada, a gente vai dizer juridicamente no direito empresarial que eu amortizei 7 mil reais do que eu estava lhe devendo, tá? Então, a amortização é fazer o pagamento antecipado. A amortização de ações, cara, é justamente o quê? Você fazer o pagamento antecipado para o acionista de um único direito que ele vai ter pelo fato dele ser acionista. Olha que se você pegar o artigo 109 dos direitos preferenciais, você vai ver lá uns 6 a 7 incisos contemplando direitos. Tem o direito de voto, né? Tem os direitos que o estatuto pode dar, como a gente falou das ordinárias. Então, a amortização é a gente antecipar um único direito. Qual direito? A gente fazer a antecipação do chamado reembolso. A gente fazer a antecipação daquilo que esse acionista receberia se e quando a sociedade vier a ser dissolvida. Tá? O conceito de amortização de ações aparece no 44, parágrafo 2º, que vai dizer para nós: a amortização consiste na distribuição aos acionistas a título de antecipação e sem redução do capital social de quantias que lhes poderiam tocar em caso de liquidação da companhia. Por que sem redução do capital? Porque no lugar da ação amortizada vai ser atribuída, vai ser criada a ação de gozo ou de fruição. Ou seja, a ideia é essa. Se a sociedade resolve amortizar a sua ação, você vai devolver essa ação para a sociedade. A sociedade, então, vai te pagar em dinheiro aquilo que você teria direito de receber se a sociedade viesse a ser dissolvida hoje. Você recebe em dinheiro isso e recebe também a ação preferencial, ação de gozo ou de fruição, para você poder gozar e fruir de todos os seus outros direitos de sócio que você tem.
Porque a amortização significa você antecipar apenas um único direito, o chamado direito de reembolso. E aí, cara, detalhe importante, imagina que no momento em que você saiu da sociedade, o nível de patrimônio dela seja esse aqui, tá? Você vai receber a sua amortização calculada nesse nível aqui, ó, de patrimônio. Se lá na frente, cara, a sociedade vier a ser dissolvida e ela tiver num nível maior, por essa diferença aqui, ó, você ainda vai receber também do patrimônio da sociedade. Se ela, entretanto, tiver num valor menor, você não precisa devolver nada, conforme explica o parágrafo 5º do artigo 44. Então, cara, toda vez que uma ação vier a ser amortizada, né, o acionista da ação amortizada poderá receber em seu lugar uma ação de gozo de fruição para que ele possa continuar gozando e fruindo de todos os demais direitos de acionista que ele tem, tá? E para fechar, cara, ações Golden Share, tá? Aqui é aquela velha história, né? O direito empresarial brasileiro, né, como eu venho dizendo, ele vem passando aí por um procedimento de americanização da sua linguagem. A grande verdade é essa, né? Vocês aí, né, seja na vida prática, de trabalho, de estágio de vocês, já devem ter percebido, né? As pessoas estão cada vez menos falando em administrador de sociedade, né? E falando cada vez mais em CEO, né? Quem já não viu dessas aqui, né? Quem já não viu dessas aqui, né? As pessoas estão cada vez menos falando, né, no dever de informar que os administradores devem ter, né? Falando cada vez mais no princípio disclosure, né? Então, dentro disso, cara, é que essa expressão ela entrou para o direito empresarial brasileiro, ações Golden Share. Em tradução livre, a ação Golden Share, Golden Share significa ação dourada, acionista dourado, ação de ouro, acionista de ouro, tá? São as expressões aí numa tradução forçada. Que é isso, cara? Você reparou agora comigo que a gente tem uma motivação específica para a ação de gozo ou de fruição ser emitida. Qual é? A amortização de ações. Para a Golden Share, a gente também tem uma motivação específica. Qual a motivação? Tá? A motivação é o fenômeno da chamada desestatização de companhia. Tá? Meus amigos, desestatização de companhia é aquilo que o direito empresarial denomina, tá, como aquilo que a gente conhece na prática por privatização de estatais, né? Privatização das empresas aí estatais. No direito empresarial, a gente não fala em privatização, a gente fala em desestatização de companhia, tá? E aqui, cara, eu quero, né, falar sobre isso sem qualquer amparo político ou ideológico sobre essa temática, tá? Sem nenhum aspecto pejorativo que a expressão privatização tenha. Por isso eu vou ficar usando desestatização de companhia, tá? Qual é a ideia, cara? Né? Há um quê jurídico de relevante por trás do tema privatização. Há uma motivação jurídica, doutrinária para isso. Sabe o que é? Repara aqui comigo. Imagina só, toda vez que você pegar aqui na minha mão esquerda, né, que deve estar aparecendo aí para vocês como a direita, toda vez que você pegar na minha mão esquerda, aqui imagina que seja a iniciativa privada, e na minha outra mão a iniciativa pública. Cara, toda vez que você colocar para concorrer a iniciativa privada, os empresários, com a iniciativa pública, né, os burocratas do governo, você vai fatalmente perceber o quê?
que a iniciativa pública, a iniciativa privada, perdão, ela vai ganhar sempre, né? E o que eu falo ganhar sempre? Ela vai oferecer um produto, né, normalmente, né, com uma maior qualidade e com menor preço que o que a iniciativa pública poderia fazer. Por quê? Porque a iniciativa privada tem sobre ela ali apenas um único interesse que a motiva: o interesse pessoal da busca pelo lucro. Né? Já a iniciativa pública não, há uma série de outros interesses que a iniciativa pública precisa, na sua atuação, respeitar. Eu estou falando aqui de legalidade, eu estou falando aqui de impessoalidade, eu estou falando aqui de moralidade, eu estou falando aqui de supremacia do interesse público, aquilo tudo que vocês estudam no direito administrativo e conhecem isso aí até muito mais do que eu. Né? Então, pelo fato da iniciativa privada ter apenas um único interesse a defender, normalmente ela vai ganhar sempre. Né? E é só você comparar, né? Sei lá, né? O hospital público com o Albert Einstein, por exemplo. Né? Você comparar, né, o tempo que demora um processo no Poder Judiciário e o tempo que demora um processo no Tribunal e Câmara de Arbitragem. Né? Você procurar, né, ver o que é mais efetivo para a sua segurança, a segurança pública ou uma segurança privada, tá? Então, é isso que está por trás, juridicamente aqui, e sem qualquer aspecto político-eleitoreiro nisso que eu estou te falando, né, por trás do tema privatização. Então, o que acontecia? Né? O que acontecia? Antes da gente ter o parágrafo 7º na lei, né, era muito comum o quê? De se serem feitas privatizações, tá? E aquela empresa estatal, aquele segmento ser entregue para uma única iniciativa privada e a coisa não melhorar lá grandes coisas. Né? Por quê? Né? Aquela empresa até então estatal, com valores que ela defendia, ela simplesmente abria mão daquilo e virava uma empresa nitidamente capitalista. Foi sensível a isso que a Lei 6404 veio a ser modificada ali em 2001, justamente, né, na época que aconteceu um boom de privatizações nesse país. Né? Quem manja um pouco aí de história vai lembrar do que eu estou falando. Tá? Em 2001, a Lei 10.303 de 2001 inseriu, né, o parágrafo 7º no artigo 17, criando a história da ação Golden Share. Que é a ação Golden Share? A ação Golden Share, meus amigos, é uma ação de classe especial, de propriedade exclusiva daquele ente desestatizante, ou seja, se for uma empresa pública ou sociedade de economia mista federal da União, se for estadual, do Estado, se for municipal, do município. E essa ação, cara, preferencial, de classe especial, ela vai dar a essa entidade, né, todos os poderes especiais que o estatuto eventualmente estabelecer, inclusive o poder de veto. Tá? Então, bicho, a história da Golden Share é essa. Tá? Enquanto, né, criei uma estatal, vocês sabem, né, que antes da gente registrar na junta, eu vou ter atrás dela uma lei que vai me dar aqui uma espécie de um vetor, onde eu vou caminhar, o vetor aí do social. À medida em que eu privatizo, o que acontece? A iniciativa privada vai tirando ela desse vetor social e vai levando ela cada vez mais para um vetor, aí vamos dizer assim, do individual, do lucro pelo lucro. Qual é a lógica da ação Golden Share? Quando eu me afastar demais desse vetor social, o Estado, aqui lato sensu, vai começar a vetar a atuação da sociedade até trazê-la de volta. É uma forma, portanto, da gente poder fazer
uma privatização, digamos assim, socialmente responsável, não é? Porque eu entrego à iniciativa privada a maioria do capital, mas tenho o poder de veto para orientar ali a condução daquela estatal na linha do que motivou a sua criação no início, né? E aí, minha turma, é aquilo, né? Quem é que se acha que manda mais? O cara que tem 99% do capital social ou o cara que tem 1% do capital social com poder de veto, né? Eu aprovo o veto, eu aprovo o veto, eu aprovo o veto, eu aprovo o veto. O cara do veto vai acabar direcionando isso tudo, tá? Mas detalhe importante e digno de nota: nem sempre, quando acontece a privatização, a desestatização da companhia, a gente vai ter aí a criação da Golden Share, tá? Isso é só uma possibilidade, né? Seria bom que tivesse sempre, mas nem sempre ocorre, tá? Um exemplo, por exemplo, né, de privatização que teve Golden Share foi a privatização da Embraer, empresa brasileira de aeronáutica, tá? Agora, a privatização aqui da Coelce, ela foi privatizada e não tiveram Golden Share. Inclusive, até curioso, né? Depois da privatização à época, o governo foi tentar criar a Golden Share e os chilenos lá, titulares da maioria do capital, disseram: não, nananina, não. Tititi, lelele, se não aprovou antes, agora não aprova mais, tá? Então, é isso. A ação Golden Share, ela é uma ação que poderá ser criada toda vez, veja bem, toda vez que você estiver diante de uma sociedade anônima que é uma estatal e que vai ser privatizada. Se você já está diante de uma SA que é privada, Golden Share não tem como ter, tá? Gozo ou fruição é a ação que vai ser emitida se uma ação ordinária ou preferencial vier a ser amortizada. A ação preferencial é aquela que atribui vantagem patrimonial ao acionista às custas do direito de voto, que poderá ser restrito ou suprimido. E ações ordinárias, ações que vão atribuir aos acionistas os direitos comuns ordinários aí, tá? Os direitos comuns ordinários aí que todo e qualquer sócio deve ter. Beleza, cara, com isso? Tranquilo? Deu para entender aqui essas 4 possibilidades de ações que a gente tem? Fala aí. Tudo certinho? Tá. Valeu, Davi, Jéssica, obrigado. Então, cara, é isso, tá? É isso. A gente fecha aqui o conteúdo regulamentar da nossa prova, tá? A gente fecha aqui o conteúdo regulamentar da nossa prova, da nossa AV2, que eu vou estar disponibilizando para vocês hoje à noite, tá? E hoje à noite, lembrem também da nossa aula de revisão que vai ser antecipado de segunda, tá? Estou fechando a gravação aqui agora, mas estou à disposição de vocês para eventual qualquer dúvida, tá? Vou responder agora. Deixa eu só fechar aqui a gravação e já respondo vocês.